queria iniciar essa parte da análise individual contando uma pequena historinha. Eu adotei um cachorro em dezembro e dei o nome dele de Bobô, né? O grande craque do bicampeonato brasileiro do Bahia. E minha mãe sempre falava assim, pô, não quero cachorro aqui em casa, dá muito trabalho e tal, não sei o que e tal. Mas eu, pô, mãe, quero tanto um cachorro e ele é lindo e tal. Eu trouxe. Dá trabalho, moleque, viu? Dá muito trabalho. Mas ele é incrível. E minha mãe se apaixonou por ele. Aí eu tava um dia desses me arrumando para ir trabalhar. E aí eu peguei minha mãe chamando o Bobô de Davó. Porque eu sou o pai, né? Então ela é a avó. Maravilhoso! Ela é a avó. Ela falando com ele, o Davozinho, não sei o que lá e tal. Aí eu, pelo amor de Deus, sacrilégio, chamar Bobô de Davó. Aí tá certo. Hoje, na Fonte Nova, eu assisti o primeiro jogo com os amigos, né? Na turma tricolor, e fui assistir o segundo tempo com ela, em outro setor do estádio. E aí, quando o Davó marcou o segundo gol, ela virou para mim e falou assim: aí, ó, gol de Bobô. Fez essa brincadeira, e isso ficou na minha cabeça. Não tem como não escolher Davó como o principal destaque do jogo hoje, tá? Ele decidiu o jogo. Um jogo que era difícil, como o Pedro falou, assim, eu fui para Fonte Nova imaginando um jogo bem difícil. Eu estava pronto, inclusive, para um tropeço, tá? Fui querendo vencer, porque era muito importante vencer, né? Como foi importante vencer, mas fui pronto psicologicamente para tropeçar. Mas não, e Davó conseguiu resolver o jogo para o Bahia. O segundo gol é de muita inteligência, muita categoria, um belíssimo gol. Eu acho que ele merece ser destacado como o melhor jogador do Bahia em campo. Em segundo lugar, eu vou de um jogador que eu coloquei entre os piores no jogo de terça, tá? Eu vou de Matheus Bahia. Eu acho que ele fez um jogo muito bom, muito bom. Não apareceu, não, não deu assistência, não, sabe, não fez gol, mas ele fez um jogo muito correto o jogo inteiro. Inclusive, talvez uma das melhores chances do Bahia no primeiro tempo tenha sido dele, tá? Uma jogada bem trabalhada, assim, de um lado para o outro, da direita para a esquerda. Ele invadiu a área, chutou, o goleiro fez uma bela defesa. Eu gostei muito, muito mesmo de Matheus Bahia hoje. E em terceiro lugar, eu vou colocar um jogador que eu também já bati bastante aqui, mas que eu acho que hoje foi muito bem, que foi Patrick. Tá? Patrick fez uma belíssima partida. Eu acho que ele eu tenho um pouco isso, tá? Quando eu bato muito o jogador e aí eu vejo que em um jogo ele foi muito bem, eu gosto de elevar ele para esse pódio. Poderia ter alguns outros jogadores aqui, tá? Danilo Fernandes fez uma boa partida, tá? Marcinho fez uma boa partida. Ignácio fez uma boa partida, mais uma vez, tá? Se ele foi mal contra o Sampaio, aquele jogo foi uma exceção, né? Porque ele hoje mais uma vez foi bem. Ignácio poderia estar Ele nesse tem pódio. ido bem, né, via de regra. Tem ido bem, é isso. Contra o Sampaio foi uma exceção, né? Foi uma exceção. Se você pega os últimos 10, 15 jogos dele, é uma regularidade positiva, tá? Positiva. Talvez o último jogo ruim de Ignácio pelo Bahia tenha sido contra o Ituano na ida, lá em Tu. Ele fez um jogo inseguro lá. Mas depois disso, Bahia ganhou um titular seguro no miolo de zaga. Com exceção do último, né? Com exceção do último, Do Sampaio. Com exceção do último.
que a gente fez questão de colocá-lo aqui entre os piores, né? Hoje ele foi bem e eu fiquei feliz. Mas meu pódio mesmo, fica com Davó, Matheus Bahia e Patrick. Não sei, pulo logo para os piores. Eu queria ver o pódio de Pedro Pereira para ver se vai dar match ou se ele tem outros nomes aí para trazer. Eu já vi que não vai dar match, não. Eu acho que dois, eu acho que ele vai junto. Um outro, Quem, eu acho que não. quem você acha? Eu acho que você vai tirar Matheus Bahia. Nem, eu não vou tirar Matheus Bahia, não, velho. Não vou tirar Matheus Bahia, não. Matheus Bahia tava na minha lista, assim, de segundo melhor. Você botou de segundo também, né? Foi. Pois é, Uma velho. lista Então, Davó, Matheus Bahia e Patrick. não, tipo, você citou vários jogadores aí que de fato foram bem. Eu acrescentaria ainda Mugni. Você não citou, acho que fez uma boa partida hoje. Verdade. Assim. O próprio Danielzinho também fez uma boa partida. O meio de campo teve bem no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo o trio de ataque ficou devendo muito, mas eu acho que o resto do time funcionou bem. Ignacio, de fato, uma boa partida também, que você citou. Marcinho fez um bom jogo. Mas o meu pódio eu vou ficar com Davó, obviamente, o melhor em campo. Não tem o que se discutir. E aí a gente poderia discutir as outras posições. Mas Matheus Bahia, eu vou concordar com você. E gostei muito da partida de Patrick também. Poderia ser no terceiro, mas só para não ficar igual, assim, eu vou botar Mugni. Muito bem. Tem um comentário aqui que eu não sei se vocês estão sabendo mais do que eu, mas Gabriel está aqui colocando para a gente no YouTube, dizendo o seguinte, olha, pessoal, comente sobre o incidente com a bandeirinha. Não sei se alguém de vocês soube ou viu, mas um torcedor arremessou um copo nela e o árbitro registrou em súmula. Eu vi, foi até Sica que colocou no Twitter, dizendo que, inclusive, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Então, na verdade, perdão, Sica retweetou uma informação de Ulisses Gama, repórter aqui de Salvador, dizendo que a polícia identificou o torcedor que atirou o copo na bandeirinha e o conduziu, no caso, para a delegacia. Então, isso aconteceu e aí sim teríamos que aguardar para ver o que é que vai acontecer em relação a isso, porque uma vez o árbitro registrando em súmula, isso provavelmente pode ser levado para isso possivelmente, né, será levado para o TJD. O STJ. TJD. O que a gente tem visto ultimamente assim, é que quando há identificação da pessoa que arremessou, normalmente as penas são mais brandas, né? Tipo, uma multa, alguma coisa assim. Não chega a ter uma perda de mando de campo. E, de fato, eu estava do lado oposto, assim, mas tipo, dava para ver que na mesma hora em que a pessoa atirou o copo, os próprios torcedores que estavam ao redor ali já começaram a apontar e tal. E a polícia chegou e, de fato, levou a pessoa que jogou. Foi indignação geral, assim, onde eu tava, tá? A galera ficou indignada. Eu nem tive impressão na hora, para vocês verem, né? No estádio a gente vê as coisas um pouco distorcidas. Na hora eu nem tive a impressão de que foi jogado na bandeirinha. Eu achei que tinha sido um jogador lituano que tinha sido expulso. Mas agora eu li que foi que acertou a bandeirinha, né? Assim, eu não consigo compreender, tá? E aí tem uma galera que vai achar ruim o que eu vou falar, mas tá rolando um péssimo costume na Fonte Nova de atirar cerveja, né? Eu cheguei a twittar hoje que eu acho que a cerveja tá muito barata na Fonte Nova, porque só pode ser isso, tá? Porque assim, se eu gastasse qualquer dinheiro meu, 3 reais que fosse, tá? Em algo, eu não ia tirar para cima. Hoje, qualquer lance de ataque do Bahia, o povo joga cerveja para cima hoje. Tá? Gol, então, é um show. Aí voa cerveja de tudo que é canto. Mas qualquer lance de ataque do Bahia, o povo tá jogando cerveja para cima. Né?
Tem gente que acha que isso é raiz. Desperdiçando líquido. Tem gente que acha que isso é raiz. Para mim, é falta de educação. Tá? Se cair em mim, tranquilo, de boa. Mas pode ter um idoso, uma criança, sabe? E pra quê, gente? Pra quê? Não faz sentido, tá? Então, minha sugestão pro Bahia, para a Arena Fonte Nova, em relação a isso, é que aumente o preço. Aumente o preço para ver se o povo tem um pouco mais de cuidado com os outros, tá? Eu concordo com o que você falou, tá? Realmente esse costume bem ruim. E no meu caso, no jogo passado, né, eu fui com minha filha, foi a segunda vez que ela foi, e você acaba percebendo algumas situações que, quando você vai sozinho, você não te incomoda tanto, né? Embora sejam coisas que sempre muita gente reclama. Tem esse lance da cerveja, o lance da galera que fica na escada também. Pô, tipo, o Isso lance da da escada, escada pode dar um problema pois seríssimo, é, pode causar um acidente, exatamente. e aí É não algo que já tem, reclamamos não, tempo. não tem o que dizer, porque é algo que já acontece há tanto tempo, e tanta gente fala já há tanto tempo, e isso não melhora, não resolve. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, será que vai ser necessário um desastre acontecer, um acidente, uma tragédia com pessoas feridas e tal, para que algo seja mudado? Assim, realmente precisa chegar a esse ponto? Eu Veja, não consigo compreender. Ju, em 2019, sobre isso das escadas, né? Houve uma mobilização de torcedoras, né? Reclamando disso. E o Bahia conversou com a Arena Fonte Nova e houve a colocação de funcionários nas escadas para impedir o acúmulo de pessoas nelas, né? Isso melhorou um pouquinho a situação. Melhorou um pouquinho. Na época não chegou a resolver, mas melhorou. Só que na volta aos estádios agora, esses funcionários basicamente não existem mais nas escadas. Então voltou aquele mesmo problema de antes, em que as escadas ficam completamente ocupadas. Tá? Isso é uma questão de uma cultura antiga nossa, né? Os estádios não tinham cadeiras, né? As escadas meio que se misturavam com as arquibancadas, e o torcedor se acostumou a ficar. Não existe um lugar marcado, e isso eu acho até bom, tá? Então o torcedor busca o melhor lugar para ele assistir. E aí, quando ele não encontra espaço, ele acaba ficando ali na escada, que é um local teoricamente fácil para ele subir, pegar uma cerveja, voltar. Eu compreendo. Só que eles precisam também compreender, né, que isso causa diversos outros problemas, né? Inclusive de segurança. Mas o que tem sido mais comum é a questão de assédio, tá? E isso Perfeitamente. Era uma eu onde eu queria coisa chegar também. é uma coisa muito chata. Eu vejo muitas amigas minhas reclamando bastante disso, de que elas sobem para ir ao banheiro ou comprar uma cerveja, e aí tem aquele toque indesejado, sabe? Aquela coisa. Pô, Toque e roçada, né? um Os caras se negócio. esfregam mesmo, pegam, é muito desagradável, muito desagradável. E Foi não algo que existe comentaram comigo um hoje, acolhimento inclusive. ali. Muito. A própria delegacia não tem um preparo para tratar dessas questões de uma forma minimamente empática. Porque a mulher já vai, quando ela resolve prestar uma queixa, quando ela resolve falar alguma coisa, e isso já demonstra muita coragem, porque normalmente você já fica tão abalado com o que acontece que você só quer, e eu falo por experiência própria isso, você só quer, tipo, esquecer aquilo ali, voltar para casa, dizer assim, ó, vamos acabar logo com isso. Quando você resolve denunciar, é todo outro problema, porque você vai entrar em contato com pessoas que deveriam te acolher e de repente não tem o preparo para conseguir fazer isso da melhor forma. Porque aí, de repente, colocam em xeque o que você estava fazendo, mas você não entendeu errado. Que roupa você estava usando? Você estava Estava rebolando? Você sozinha, estava não bebendo? estava Você com estava nenhum sozinho? amigo. Porque, sabe, Exatamente. pô, é chato porque você tem a sua liberdade tolhida, sabe? Você não pode fazer as coisas que você quer e se sentir segura para isso.
Sabe, é muito chato, muito chato. Tem algumas coisas que a gente precisa mudar em estádio, sabe? Eu acho que existe uma cultura em estádio de que ali tudo pode, tudo é permitido. É o espaço de todas as liberdades possíveis. Eu acho que não pode ser assim. Tem regras, sabe? Existem regras de convivência que funcionam fora do estádio e que funcionam dentro do estádio também, tá? A gente não pode viver como se o estádio fosse uma bolha em que ali tudo pode acontecer. Não é assim que funciona, né? Eu tô lendo o chat aqui, tem um pessoal pedindo calma pelo que eu falei das cervejas, né? Sim, eu ia dizer isso também. Sou O contra também isso aí. pessoal falou aqui, idoso fica no oeste. Tudo bem, aquele que pode pagar pode ficar no oeste, tá? Mas nem todos podem. Entendeu? Então alguns vão ficar no norte mesmo, no leste. Aí eles vão ter que aguentar isso, jogar cerveja. Eu não me importo, eu não me importo. Bahia faz gol, pode acontecer qualquer coisa, eu tô feliz da vida, tá? Tô feliz, eu não me importo. Mas eu penso no outro. A gente precisa parar de pensar só na gente. A gente precisa pensar também no outro que está ao lado. Hoje, na minha frente, tinha uma criança, um pai e uma criança. Quando o segundo gol saiu, uma cerveja caiu direto na criança. O pai ficou, obviamente, indignado. Né? Isso gera briga, confusão. Pô, gente, vamos repensar, sabe? Nem tudo que é tradicional necessariamente precisa ser mantido. A gente pode e deve repensar muita coisa. E assim, Lulei, a gente não tá querendo que a Fonte Nova seja um estádio assim, padrão Copa do Mundo, de estádio japonês, todo mundo sentadinho, não. Eu adoro a Fonte Nova raiz, assim, mas tem coisas realmente que não tem cabimento. Vocês citaram a questão da sede, óbvio, importantíssimo. Esse lance da cerveja, coisa de ficar nas escadas também. Engraçado que a Fonte Nova é um dos estádios, assim, onde você tem mais opções de assistir o jogo em pé. Eu mesmo assisti o jogo em pé, lá atrás, perto do bar. Tipo, não incomoda ninguém. Tem vários espaços na arquibancada onde as pessoas assistem em pé. E é importante também, né, não ficar na frente dos locais de acessibilidade, porque vários amigos meus que precisam desses locais especiais para acessibilidade, né, pessoas que têm cadeira de rodas, né, que se locomovam com cadeira de rodas ou têm dificuldade de locomoção, de mobilidade, precisam de acessos específicos. E eles existem por um motivo, né? Tanto para essas pessoas como quem está ajudando essas pessoas, né? Tá junto delas, né? Então, quando você resolve ficar em pé na frente dessas pessoas, pô, elas pagaram ingresso também, né? Então, é sacanagem, né? Com quem tá lá querendo assistir o jogo, que só tem esse lugar específico, né? Para poder assistir, e você vai lá e fica na frente delas, pô, aí não dá, né? É complicado. Você tira a possibilidade de outra pessoa que também pagou pelo ingresso de assistir a partida que você está também tentando assistir. Acho que é bem por isso, por aí mesmo. Só sou contra aumentar o preço da cerveja, viu? Deixa como tá bom. Não, hoje ainda paguei, foi mais uma sem provocação, álcool, sabe? Foi mais uma provocação. Eu sei. Não é, assim, no momento eu não estou bebendo, mas pro meu médio prazo, eu pretendo voltar para o estádio e voltar a beber. Então, para mim, não interessa que fique mais cara, não. É só uma cutucada, porque não faz sentido você pagar por algo que é caro, tá? Não é barato, é caro. Mesmo você sendo sócio, é caro. É acima do preço de mercado fora do estádio, né? E você vai e joga fora. Joga fora a cerveja. Para mim, não faz sentido. Tá certo. Acho que podemos passar então para o pódio negativo, ou deixa para lá? Ainda tava nem me lembrando, mas. O meu pódio negativo é Roda Liga, em primeiro lugar. Tá? Eu acho que ele. Não é que falte dedicação a ele, não. Isso não falta hora nenhuma. Mas, tecnicamente, ele não tem acertado nada. Né? E mais uma vez, enfim. Assim, é uma figura que eu gosto, até por essa entrega dele, né? Mas é um fato. Tecnicamente, ele não está bem. E hoje ele foi, para mim, o pior do Bahia em campo. Tá? Em segundo lugar, eu vou colocar Copete, porque a dupla Copete-Rodallega no primeiro tempo, nossa, foi o que atrapalhou o Bahia de sair com
com o placar vantajoso por intervalo. Tá? Muito mal mesmo. E em terceiro lugar, Didi. Não vou colocar Jacaré, eu acho que Jacaré até teve umas participações assim legais, apesar dele ter feito um primeiro tempo no todo ruim. No geral, ruim. Eu não vou colocar ele entre os três. Eu vou de Rodallega, Copete e Didi nessa ordem. Bem por aí. Eu tava. No final do primeiro tempo, eu fui fazendo na minha cabeça e seriam os 3 à frente, com o Jacaré incluso. Mas no segundo tempo eu salvei o Jacaré. Eu acho que ele teve participações, inclusive no lance do gol, né? Falei mais cedo. O primeiro eu acho que é Rodallega, sem sombra de dúvida. Eu também gosto de Rodallega, tá? Tipo, gosto dessa entrega dele. Acho que ele viveu bons momentos. Tenho até um carinho particular com ele aqui, porque minha filha tem um boneco de Rodallega. Até já mostrei aqui outro dia. E ela fala de Rodallega o dia inteiro, assim. Tipo, ela tem 2 anos de idade e ela é fã de Rodallega. Então eu tenho esse carinho, assim, por ele. Mas, pô, velho, o cara tá na fase, assim, terrível. E pra mim hoje foi o pior em campo, com o Copete em segundo lugar. E em terceiro eu vou colocar... Pode colocar Anderson? Vale colocar Anderson? Pronto, eu vou colocar Anderson. Tipo, já são 2 jogos, assim, com escalações Irmão, você pode que a gente não colocar, reclama. inclusive, preparador físico, se você quiser. Acho que Cássio já fez isso, inclusive. Anderson merece, viu? Anderson mereceu Pronto, hoje. eu vou... compreendo, assim, o Otto de Didi, tipo, acho que até no lance da expulsão ele deu um vacilo ali, né, tipo, eu tava bem distante do lance, e na hora eu nem entendi, parecia um lance, assim, de futebol americano, mas quando eu cheguei em casa eu assisti ali rapidinho e ele poderia ter ficado mais tranquilo e poderia até ter tido uma expulsão apenas do jogador do Ituano, né, mas meu pódio vai ser isso, vai ser Rodallega em primeiro, com Copete em segundo e Anderson. Anderson poderia até estar em segundo, mas vamos lá. Vou deixar em terceiro.